O carnaval é a cura para uma sociedade doente, dizia Milton Santos. Eu sou o Zé Boni e esse é o Elemento X. X, estamos aqui no Elemento X com a presença ilustre dos nossos mestres de história, o grande mestre ao meu lado aqui, que é uma grande honra, Gabriel Feitosa. Seja bem-vindo, Gabriel. E afastado de mim, mas dentro do meu coração, nosso grande mestre Paulo Townsend. Seja bem-vindo, Paulo. Valeu, Zé. Então, pessoal, queria agradecer a todos que enviaram aqui as perguntas. Agradecer a você que acompanha o Projeto X, esse programa que tem a sua cara, não a minha cara, a minha fantasia. Então, gente, estamos aqui no estúdio Jean-Paul Sartre e hoje estreia o Elemento X. Para começar, a gente está falando dessa festa maravilhosa, né? Esse carnaval que é algo maravilhoso. A gente entende sempre de onde surge o carnaval, né? A origem desse carnaval. Miguel, de onde vem? De onde surge? Como é que começa, né? Essa tua fantasia está muito maneira hoje, Zé. Muito obrigado, muito obrigado. Maravilhoso. Enfim, a pergunta é pertinente. É interessante pensar no carnaval porque é uma festa muito antiga, né? Muito mais antiga do que a gente imagina, muito mais antiga até do que a gente poderia adivinhar. E muita gente acha que o carnaval surge no Brasil, tem essa coisa da relação com o Brasil. E na verdade não surge bem aqui, né? Ele acaba se tornando uma festa muito brasileira e é uma referência no mundo inteiro. Mas se a gente for botar na ponta do lápis, assim, sendo um historiador chato, assim, que ele quer apontar exatamente o momento. Cara, o carnaval é de antes de Cristo. A gente começa a falar do carnaval, não com esse nome, né, carnaval, mas como festas que cultuariam a carne, essa coisa dos prazeres carnais, lá no período da Mesopotâmia. Bem antes, inclusive, até dos gregos e dos romanos, dessa cultura greco-romana. As primeiras festas ali, entre esses cultos na Mesopotâmia, tinha o sentido, né, de reverenciar grandes colheitas, um momento de fertilidade. Tinha até alguns deuses voltados especificamente para essas questões da colheita, né, de um bom ano na agricultura, que eram sociedades que dependiam muito da chuva, dependiam muito dos rios, dependiam muito da fertilidade da terra. Então, quando acontecia um momento como esse, né, eles comemoravam esse momento. E é interessante, né, quando os gregos começam a apropriar essas festas, perto ali, né, de 600 a.C., 500 a.C., 5 séculos antes do nascimento de Jesus Cristo, você tem uma questão muito interessante que é a inversão de papéis. O carnaval, inicialmente, entre esses povos, eram cerimônias em que pessoas da alta sociedade, geralmente imperadores ou até reis, enfim, pessoas da nobreza, existia uma festa em que essas pessoas eram tratadas como camponeses. Você inverte o papel. Ou no caso da Mesopotâmia também, pessoas, trabalhadores que eram tratados como reis por uma noite e na noite seguinte eram açoitados e executados. Era como se fosse a última noite da vida do cara. E essa era a festa do carnaval. Isso é interessante porque quando a gente joga para a atualidade, você vê, é muito comum em festas, né, de rua, bloco, homens se vestindo de mulheres e mulheres se vestindo de homens. Porque essa é o que tudo vale. Então você percebe como essa ideia de a troca de papéis é uma das origens dessa ideia do carnaval, além de cultuar a carne, você também inverter tudo ao contrário. Só que à medida que os romanos, né, a gente já está chegando ali perto do século 3, 2 a.C., eles vão intensificando essas festas começam a tomar um sentido muito politeísta, obviamente, se a gente lembrar de Dionísio e Baco, que são os principais deuses ali da carne, do vinho, né, das grandes orgias, dos bacanais romanos ali no período do Calígula também, né, que tem até um filme interessante, né, que aborda um pouco essas questões, mas enfim, nesse sentido já começa a tomar um teor religioso voltado diretamente para esses deuses. E quando você tem a figura de Cristo e a propagação desse cristianismo no Império Romano ali até no primeiro século, né, até o ano 30, 33, com a morte de Cristo, você percebe uma institucionalização dessa religião católica. E aí, né, especificamente, você tem o Constantino, né, o Edito de Constantino, em 313 depois de Cristo, que estabelece a liberdade de culto religioso, aquela ideia do Nero que perseguia, jogava os cristãos aos leões. Isso cai por terra, né, porque os próximos imperadores começam a ter que aceitar essa religião, essa nova religião. E depois, né, no Edito de Tessalônica,
você tem 380 depois de Cristo, o imperador Teodósio estabelece, não, temos agora o cristianismo como religião oficial. Esse momento, essas festas da carne começam a ser gradualmente apropriadas por ritos cristãos, por ritos católicos. Óbvio, né? A gente fala muito do cristianismo como uma religião que hoje está fundamentada, mas no início, né, o cristianismo teve que se apropriar de questões católicas, de questões romanas, da cultura romana. E eles se apropriaram de várias coisas, inclusive dessas festas. E é aí que o cristianismo começa a tentar experimentar um pouco dessa cultura, né? Isso é muito interessante. Quer dizer que surge de uma ideia extremamente pagã e evolui para o cristianismo, né? Hoje a gente consegue ver uma aproximação da igreja na festa de carnaval. Paulo, como é que eu vou falar que a igreja, né, que persegue a ideia do pecado, está diretamente ligada com uma festa da carne? Como é que a gente pode entender isso? Que agora eu fiquei perdido. É isso aí, galera, Fulião. É complicado a gente, né, acreditar que o carnaval está diretamente ligado com a igreja. Seria mais absurdo ainda se a gente pudesse até forçar a barra e falar que o carnaval existe por causa da igreja. O que o Gabriel falou foi perfeito, essa parte da inversão, né, do camponês, aquela ideia mais atual que o homem se veste de mulher e tal. O carnaval nada mais é do que a festa do exagero. É a festa da inversão. A festa onde tudo é permitido, como já foi dito, né? E a igreja nessa história toda? A igreja não fala nada, tudo é permitido? Sim. Se a gente for parar para pensar que o carnaval, qual o período do carnaval? O carnaval é aquele período de 3, 4 dias que antecede o quê? A quaresma. Né? O que é a quaresma? A quaresma são aqueles 40 dias que os fiéis, né, vão dedicar-se ao retiro espiritual, né, à penitência. 40 dias, e tem toda uma história sobre esses 40 dias. O mais simples é porque os 40 dias são os 40 dias que Jesus, né, andou pelo deserto, jejuou. Então os fiéis, nesses 40 dias, vão se retirar ao retiro espiritual, né? Só que esses 40 dias não tinha uma data fixa. 40 dias no ano você tem que se dedicar ao retiro espiritual. Vai ser só apenas. Isso foi em 604, por volta do Papa Gregório I, que ele vai determinar esses 40 dias. Porém, não tinha uma data fixa. Vai ser só a partir do Sínodo de Benevento, em 1091 aproximadamente, que o Papa Urbano II vai determinar o período que vai iniciar a quaresma. Qual vai ser esse período? A partir da quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas, também cinzas, porque é tradição católica marcar com a testa do fiel, né, fazer a fogueira, as cinzas, né, faz um sinal da cruz, por isso quarta-feira de cinza. Então, o carnaval, né, ele surge a partir desse período da quaresma. O que acontece? A galera já sabia quando iria começar a quaresma. Nos 3, 4 dias antes, a galera, vai começar a quaresma. Eu tenho que o carnaval, gente, vem de carnevale, ou seja, adeus à carne. O carnaval é a festa da carne. Então, nesses 3, 4 dias, a galera faz extrapolar. O mestre Gabriel está falando. A inversão, tudo é permitido, e tudo é permitido mesmo. Eu peço licença, eu só vou citar um trechinho aqui de um periódico, Diário Carioca, de fevereiro de 1936, só para vocês entenderem. Olha só, chegou enfim o carnaval, festa da carne, o carioca dobra a alma direitinho, bem dobrada, carinhosamente é guardada no guarda-roupas. Aí segue, eu não vou seguir até o final. Paulo, quem disse isso? Um membro da igreja, um frei. Caramba, então você está dizendo que a igreja permitia isso? Sim, galera. A igreja meio que permitia essa inversão, essa extrapolia. Por quê? Imagina um exemplo bem bobo. Um barril de vinho, né? Contém os gases ali do vinho. Se ficar muito tempo ali no barril, o vinho, uma hora, a quantidade de gases vai explodir o barril. Então o que você precisa fazer de vez em quando? Dar uns furos para que os gases possam ser liberados. Olha o que a igreja faz. A igreja chega para o fiel, mais ou menos diz assim, olha só, eu vou te dar aqueles 3, 4 dias para você fazer o que você quiser. Vai para a farra, bota a fantasia e vai brincar. Porém, depois você vai ter que se dedicar à sua vida, né? Esses 40 dias é a sua religião, retiro espiritual. É proibido comer carne, dentre outras coisas, né? Então, a igreja meio que vai amarrar o fiel ali. E o fiel, ele não vai só dedicar-se só aqueles 40 dias, vai dedicar-se o ano todo.
Porque ele vai pensar, caramba, pequei muito, né? Agora eu vou dedicar a minha religião. Só para ter um parênteses aqui, Zé, a quaresma não são 40 dias apenas, porque os domingos ele não conta. Domingo a igreja já considera que é o dia destinado, né, para suas atividades, então o domingo não conta, né? A quaresma dura em torno de 46 dias, beleza? Perfeito. Esse barril de vinho aí que todos nós queremos beber, né? Agora é interessante a gente entender quando que surge esse período comemorado do carnaval, né? A gente vê que há uma variação, né? Existem anos que data-se fevereiro, esse ano, no caso, data-se março. Como é que a gente entende quando é esse carnaval? Como é que acontece isso? O carnaval ele não é um feriado fixo, não tem uma data fixa, né? A gente, né, é carnaval, então, é um cálculo muito complexo, que a gente chama de cálculo eclesiástico, tem várias variáveis, x, y, z. Mas vamos resumir como calcula isso e vamos dar um exemplo de 2015, para a galera que já quer se programar, né, saber quando cai o carnaval do ano que vem. É o seguinte, por volta de 325, é estabelecido o Concílio de Nicéia, que vai fixar a celebração da Páscoa, né? E como a gente calcula isso? Essa data da Páscoa vai ser importante. É o seguinte, primeiramente, para calcular o dia, a gente tem que saber quando cai o equinócio de outono. Isso é complexo, né? Depois a galera da geografia explica para vocês. Mas, só para vocês terem uma ideia, em 2015, vamos pegar o exemplo de 2015, o equinócio de outono, ele vai cair no dia 20 de março. Então, o que você faz? Bom, eu já sei que o equinócio é dia 20 de março. Depois, após esse equinócio de outono, como será a primeira lua cheia? Tem toda uma história da igreja também por volta, por que a lua cheia, né? Chama de lua eclesiástica, mas isso depois a gente fala com mais calma. Primeira lua cheia vai ser no dia 4 de abril, que, coincidentemente, cai no sábado. O primeiro domingo após essa lua cheia vai ser a Páscoa, que vai ser no dia 5 de abril. Ou seja, em 2015, a Páscoa ela vai cair no dia 5 de abril. Como calcula a data do carnaval? Você pega a data da Páscoa e volta 47 dias, que vai cair no dia 17 de fevereiro. Então, a galera que já quer viajar aí, na região dos lagos, pode comprar passagem. O carnaval ano que vem, em 2015, será no dia 17 de fevereiro. Isso, claro que, resumindo tudo, tem um cálculo muito mais complexo. É interessante a gente lembrar que essa data é uma data muito importante, né? 17 de fevereiro comemora-se, além do carnaval, o meu aniversário. Opa! Então você já tem aí um marco fixo, como enviar presente pra gente, não tem problema, nós vamos resolver isso. Tá passando aqui embaixo o nosso e-mail e aí você já tem um vínculo, não tem problema. A gente entender também, quando a gente fala de carnaval, né? Assim, é diretamente ligado a duas coisas. Em primeiro lugar, o bloco de rua, que a gente vai ver isso mais à frente. Mas essa ideia desse bloco formalizado, né? Que seria as escolas de samba, né? Como é que a gente pensa essa ideia dessa formalização, essa organização que a gente tem? Série B, série de acesso, série das campeãs, né? Como é que organiza-se essa estrutura toda e essa organização? A gente sabe que é uma festa, né? Patrocinada por várias empresas importantes. Aqui, né? Essa ideia de camarote, né, que surge, a gente conhece aí vários, né, reis do camarote. Como é que acontece essa transição, Paulo? Essa ideia que a palavra-chave você já usou é organização. Como é que é isso, organização? Até porque quando a gente fala em carnaval do Rio de Janeiro, né, que é o melhor carnaval do mundo, né, sem querer, né, mas é o melhor. Como é que organizou isso? Quando a gente fala de Rio de Janeiro, a gente fala o quê? De bloco, né? O bloco que está voltando agora, que andou um tempo, né? Não tinha tanta força, né? De uns anos para cá, o bloco ganhou aquele impulso, festa de rua, a galera, né? Muito enlouquecida. Mas principalmente, a gente fala de Carnaval do Rio de Janeiro, a gente fala o quê? Desfile das escolas de samba, que é o grande atrativo, né? Que arrasta multidões e milhões e tal. Como surge isso? As primeiras escolas de samba, elas vão surgir de blocos, a origem disso, dos blocos, lá no final da década de 20, tudo que vão surgir as primeiras escolas de samba. Só uma curiosidade aqui, né? Escola de samba, né? Onde vem isso, escola de samba, né? O que reza a lenda é que Ismael Silva, dentre outros líderes sambistas que faziam samba, compunham letras e tal, eles se reuniam em frente a uma escola mesmo, um colégio, né, no bairro de Estácio, aqui no Rio de Janeiro, e eles discutiam, faziam samba, compunham letras, e eles eram os verdadeiros mestres do samba, professores, né? Por isso nós temos mestre de bateria, mestre não sei o quê, eles são professores da música, do samba. Por isso o nome escola de samba.
devido a essa organização em frente a uma escola, né? E principalmente, como surge isso? A gente tem que lembrar, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente, que o carnaval, né? Esses líderes sambistas, eles eram muito mal vistos pela sociedade, vistos como o quê? Malandro, vagabundo, marginal. E esses mesmos líderes sambistas, o que mais eles queriam, como o Zé começou falando, era o quê? Organização. Eles queriam ter a sua cultura legitimada. Eles buscavam uma identidade. Eles queriam mostrar para o Brasil, para o mundo, a sua cultura, o seu samba. Queriam botar no bloco na rua, né? Então, até conseguir essa legitimação, essa organização, vai ter uma luta muito intensa, principalmente da galera dos populares, né? Na história, o Gabriel pode até corrigir se eu estiver errado, a gente costuma muito utilizar assim, o povo é sempre visto como massa de manobra. A gente sempre olha o povo como o governo veio, oprime isso aqui, o povo não é bem assim, né? Não é tudo preto no branco. O povo, a galera, para conseguir o seu direito de ter um local para desfilar, um horário, desfile, regras, essa galera lutou muito, essa galera batalhou muito. Então, não foi uma decisão tomada de cima para baixo, teve a participação dos populares ali, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, na história a gente cai muito nesse erro. O povo é massa de manobra, o povo não participou, né? Isso você percebe o carnaval como uma disputa de classes, né? De grupos, né? Que estão ali tentando ter algum tipo de poder na rua, de poder urbano, para exercer a sua própria cultura, para manifestar a sua própria cultura. A gente teve até uma questãozinha no ano passado do Enem, que falava exatamente disso, né? O tema é muito pertinente. Falava da questão do intrudo, que era uma prática muito comum, né? Visto como uma coisa bárbara, né? Nos primeiros carnavais de rua ali, a gente já... Carnaval de rua, né? No Brasil, a gente pode pegar desde o período colonial. Já tem umas manifestações ali. Ficou muito forte na primeira república, primeiro reinado, segundo reinado. Finalzinho do segundo reinado, você já tinha essa prática desses blocos de rua bem populares, pessoas pobres mesmo, grande parte negros, né? Porque o samba vai começar no Rio de Janeiro ali no início do século XX, como um ritmo negro, como um ritmo de morro, como um ritmo da região do Porto, né? Que depois vai ser apropriado. Você percebe como o intrudo seria essa prática de você jogar água nos outros, né? De você sujar de lama, essa coisa de você... Hoje é a espuma, né? Aquele sistema de espuma que cai no seu olho. O objetivo é sujar todo mundo. Sujar todo mundo, aquela briga, né, formalizada ali. Isso é basicamente o intrudo. Só que isso não era bem visto pela alta roda da sociedade carioca, pelas sociedades carnavalescas que já são membros de uma elite, de uma classe média alta. Então você, como o Paulo bem colocou, o carnaval de rua carioca, que vai culminar nessas escolas de samba, ele surge de uma disputa. É de uma disputa de grupos e de um governo que está sempre massacrando essas classes populares que estão tentando fazer parte ali, né, desses blocos, mas não conseguem. Então você percebe que na Primeira República, a gente pega a chamada República Velha, né, República Oligárquica, o carnaval e qualquer outro tipo de manifestação cultural era vista pelo governo como uma maneira de você afirmar as elites sempre em padrões europeus. Aí você tem aquela coisa do carnaval veneziano, das máscaras, baile de máscara. O carnaval carioca da Primeira República tinha que ser desse jeito. Qualquer um que não fosse, não era bem visto. Já quando você parte, né, a Revolução de 30, entramos na Era Vargas, o Vargas vai mudar esse jogo de maneira muito bizarra. Ele vai trazer o carnaval como uma prática popularesca, até para aproximar o povo dele mesmo, com o líder populista. Então você percebe que a partir de 30, o carnaval começa a ser oficializado, o carnaval de rua, os desfiles em 32, né, começam a acontecer, exatamente por uma tentativa do governo federal de acabar com essa coisa de carnaval da elite, de fazer o carnaval do povão. E é aí que a gente começa. É aquela ideia de integração, né? Vargas tenta se aproximar do popular, né? Vargas, como grande nacionalista, né? Ele quer trazer as camadas populares. Então, o carnaval, as escolas de samba, elas vão ser oficializadas em 1935, pelo então, né, prefeito Pedro Ernesto, né? E a partir desse momento, enfim, esses líderes sambistas, eles vão ter seu direito reconhecido. Até então, a galera que ficava ali jogada na Praça 11, né, a galera do povão, que as grandes, como o Gabriel falou, as grandes sociedades, né, os cantos desfilavam na Avenida Central, no Rio Branco, e a galera do desfile que ainda não era oficializado, ficava ali na Praça 11.
a Casa das Tias, né, que a tia Seata, né, as baianas ali, chamadas mães do samba. Não é à toa que hoje é obrigado, né, ter a ala das baianas. As baianas são fundamentais todo nesse processo. Enfim, o povo consegue legitimar a sua cultura. Em 35 é oficializado, aí sim vai começar esses desfiles das escolas de samba. Só para fechar essa questão do Vargas, a gente também não pode... Isso é mais uma questão minha, porque eu sempre bato um pouco de frente com o Vargas. Assim, eu sei que o Paulo gosta e tal, mas assim... Não, de Vargas não. É porque a gente também não pode colocar como se o Vargas tivesse dado um direito, no sentido de ser um bom líder. Não, vou dar... Óbvio que isso é uma disputa política. Eu vou apropriar o povo num projeto político meu, utilizando uma prática cultural que é forte. Então a gente é uma conquista do povo, muito Sim, mais do que uma doação de direito. É perfeito, não existe um governo, ele deu porque ele é bonzinho. Tem interesse? É claro que tem interesse, sem dúvida. É muito bom a gente pegar essa ideia de interesse, de elite, né? Porque existe alguém que está também à frente das escolas de samba, né? A gente teve aqui uma pergunta maravilhosa, né? Do Douglas Ferreira, queria agradecer o Douglas aqui, que ele mandou pra gente um trechinho do samba da Beija-Flor de 1976, tá? Onde foi Sonhar como Rei da Leão. Foi, segundo ele, o primeiro título da Beija-Flor. E o trechinho fala assim: desta brincadeira, quem tomou conta em Madureira foi Natal, o bom Natal, consagrando sua escola na tradição do carnaval. Bem, ele fala aqui que, na verdade, o Natal vai ser essa figura, né, esse líder que cria essa escola, tradição importante, né, para a história do carnaval nosso. E aí você tem a ligação no mesmo samba com a ideia do jogo do bicho, né? Interessante a gente pensar da ilegalidade, né? Existem pessoas que se apropriam da festa também para lucrar. Então o jogo do bicho, ele sai diretamente ligado com esse carnaval do Rio, ou seja, era uma forma de se capitalizar, né, de conseguir investimentos para fazer essa festa, né, que a gente vê hoje como uma festa maravilhosa, né, uma festa muito importante, tem esse glamour todo. Parece que volta um pouco para essa classe da elite, né? A gente nota o camarote hoje, né, já se tornou muito popular. A gente quer agregar valor e a gente agrega com pessoas importantes, não é isso? Assim, então esse carnaval ele meio vem que se distanciando do povo. Só para você ter uma ideia, Zé, hoje eu quero assistir um desfile no sambódromo. Eu posso? É um pouquinho caro. Ah, Paulo, mas tem aqueles ingressos populares que o Guanabara vai sortear para você. Muito bom. Aí tem aquela vista maravilhosa, né, que você vê tudo, você vê só o pessoal sem fantasia, já no recuo, todo descabelado. É isso que serve pro povo, né? Vai comprar um ingresso na arquibancada ali, no setor, aquele setor ali bonito, no meio. Quanto é um ingresso desse? É pro povo? Claro que não, né? A gente sabe que a gente não tem acesso a esse glamour todo, como você acabou de falar. Isso é bom que a gente tem aqui uma pergunta que trabalha um pouco com essa ideia aqui também, né? Que é da Suelen Gomes, de Jacarepaguá. Suelen, um beijo. Sei que as escolas de samba surgiram a partir dos blocos, mas como esses blocos, que hoje são as grandes escolas de samba que conhecemos, viraram escolas, né? Como era esse processo de avaliação delas? Interessante também a gente lembrar essa ideia o bloco de rua que parte para a avenida, né? A gente até pensar dos sambódromos como uma criação bem recente, né? Data da década de 80. 84, né? Com o Leonel Brizola, né? Que formaliza esse carnaval. Sim, sim. A gente pode pensar esse processo da saída da rua para o sambódromo. Como a gente até estava falando no início da questão dos blocos, os blocos sempre foram importantíssimos para o carnaval carioca. As principais escolas, né, e quando eu digo as principais, eu estou observando principalmente o número de títulos, né? Portela e Mangueira, que são as grandes que, década de 30, década de 40, disputavam ali pau a pau, vieram de blocos, né? O Paulo da Portela, né, que tem a famosa estrada da Portela, a Portela surge através de um bloco, né? A Mangueira surge através de um bloco. E por que isso? Porque, como eu já tinha falado, essa galera, esses líderes sambistas, Paulo da Portela, Cartola, Mangueira, essa galera queria o quê? Oficializar, queria legitimar. Ela precisava do respaldo público. Então essa galera resolveu se organizar. E resolveu se organizar para dizer assim, olha, nós temos organização. Aqui quem está no bloco não é um bando de malandro, de vagabundo, não. Tem uma passagem interessante que o Paulo da Portela, ele diz assim, para desfilar na Portela, todo mundo tem que estar com
com gravata e sapato. Essa era uma ordem do Paulo da Portela. O que isso quer dizer? A organização. Para ele mostrar para a sociedade, para o poder público, o quê? Olha só, quem está aqui não é vagabundo não é malandro. Né? É a galera séria que quer se organizar, que quer mostrar sua cultura. Formalidade. Né? Exatamente, eles buscavam essa formalidade. E só um fato interessante, como era julgado, o primeiro desfile aí, que a gente tem notícias, relatos, em 32, como o Gabriel já mencionou, a galera que apoiava, que patrocinava, que divulgava nos periódicos, os jornais da época. O primeiro foi o Mundo Esportivo, né, do Mário Filho. Depois a gente teve o JB, no Jornal do Brasil, nós tivemos o Globo, né, o jornal que criava as regras, divulgava o regulamento, tudo bonitinho. É engraçado a gente comparar, né, como é que era antes, com todo, né, só para você ter uma ideia, antes as escolas tinham 15 minutos para desfilar, né, tinha um samba na ida, um samba na volta, era proibido para um instrumento de sopro, né, foi mudando muito, né, as variações, os quesitos, os julgadores, né, até chegar ao sambódromo, como o Zé mencionou, década de 80, o estilo que a gente conhece atualmente. Isso é legal aí que a gente conversa um pouco com a pergunta aqui do nosso amigo o Gustavo Braga, de Niterói, de Niquito. É isso, Gugu? Ele fala aqui, quando é que o carnaval se torna uma indústria? Isso é bem legal para a gente entender esse processo de transição aí, né? Esse carnaval mais sério. Importante que a gente hoje nota que as pessoas que estão no desfile, elas parece que não estão curtindo muito, né? É uma coisa, como o Gabriel falou, formalizada, tem regra, todo mundo tem que cantar, o movimento, ele é um movimento só para a ala toda. O que acontece esse processo todo de transição? Exatamente. Eu, experiência própria, já desfilei em escola de samba há mais de um ano e posso provar, né, fielmente como é que é isso. O carnaval realmente não é mais aquela ideia de vamos brincar, bater palma, não é isso não. Vai brincar, vai bater palma, vai fazer um movimento que você não tem que fazer, vê se teu diretor de aula, o que ele vai fazer com você, né? Gentilmente ele vai te falar algumas palavras carinhosas que eu não posso mencionar no vídeo, né? Mas o carnaval é isso, gente, o carnaval é uma coisa técnica. Muita gente, né, até acusa beija-flor, beija-flor não é um desfile que transfere emoção, porque é um desfile muito técnico. Mas o carnaval é isso, é uma festa técnica, né? É uma grande fantasia, né? Do carnaval fantasia, né? A gente começa até a ver isso mais nitidamente a partir da Luz da Tijuca, quando vem com aquele carro do DNA, o Paulo Barros vai inovar, não é mais aquela galera mascarado, não. Tem toda uma filosofia, toda uma técnica para você, né? Do começo até a apoteose. Não é oba-oba, vamos brincar, não. A coisa é séria. Tem profissionais trabalhando ali, né? Gente que dedica a vida toda trabalhando ali. E isso acaba engessando a folia, né? Você percebe que até esse é um processo muito recente, né? Você vê aí dos anos 90, assim, final dos anos 80 para cá, né? Até com os primeiros campeonatos da mocidade também, que inovou um pouco, né? Nessa questão da tecnologia e tal. E você percebe que exatamente foi um momento em que, historicamente, claro, eu só consigo falar desse jeito, né? O Brasil estava passando por um momento de muita instabilidade econômica, né? Com a década perdida dos anos 80, a inflação gigantesca, galopante, passando dos 1000%. E aí quando a gente passa do Plano Real em 95 para 94, esse carnaval começa a acompanhar um pouco essa prosperidade econômica do Brasil. E aí você tem exatamente a entrada de um capital nessa festa. Você vê, os blocos foram crescendo muito de uns 3, 4 anos para cá. O bloco é uma expressão popular. Você já percebe a entrada de empresas em blocos determinados, as parcerias das prefeituras com os blocos. Então não é uma expressão 100% popular, né? Você tem uma entrada de capital empresarial, especulativo ali, né? Tentando se aproveitar daqueles foliões de alguma forma, e também interesses governamentais, né? Você vê Eduardo Paz, né? Com o Sérgio Cabral, com fotinho um do lado do outro. A intenção de tentar mostrar também, né, já que está chegando a Copa, chegando as Olimpíadas, que o Rio é uma cidade de foliões, mas a gente sabe dos interesses perversos que estão por trás disso. Não é à toa, a gente vê todo ano nosso querido prefeito Duduzinho, né, desfilando e batendo recorde, desfilando em todas as escolas de samba. Ano passado ele desfilou acho que em tudo, não sei como ele conseguiu, né? Ele tinha que ter esse fôlego todo para trabalhar, né? Mas enfim. Ele foi na Portela tocando tamborim, não sei o que, foi na Mangueira, ele saiu em todas as escolas. Cabral apareceu nos camarotes, é à toa que essas figuras públicas estão aparecendo, dando as caras em pleno carnaval? É claro que não. Rola interesse, rola o capitalismo, é claro que rola. Interessante a gente pensar, então, que apesar de estar engessado, né, isso é muito importante porque vem inspirando e ganha, né, esse glamour no mundo, né? A gente tem aqui uma pergunta maravilhosa da Valéria Torres.
Pô, Valéria, você não botou aqui o seu estado, mas vai aí a sua pergunta. Ela falou assim, ó, tenho percebido que já há algum tempo tem se aumentado consideravelmente a troca de experiências com o carnaval do Sudeste, com a cultura do Norte e Nordeste. Digo, as festas, o folclore de Parintins, ela cita aqui Caprichosos e Garantido. A troca de experiência tem sido maravilhosa, pois nos tem proporcionado belíssimos espetáculos. Ainda que sejam culturas diferentes, aqui em nosso país, quem surgiu primeiro, indaga ela, mas não para, ela segue. Houve influência de alguma forma no surgimento de alguma delas? Minha mãe é oriunda do norte, bem do interior, Manicoré. E ela disse... O nome da mãe aí, né? Mas um beijo para sua mãe, a mamãe Torres aí, mamãe, um beijo. Ela disse que, embora houvesse distância com a capital, lá também falava-se muito dessa cultura, em que hoje arrasta milhares de pessoas. Acho muito legal, diz ela. Pouco sei dessas duas culturas, no entanto, admiro ambas. Então, acredito que hoje você tenha aprendido um pouco. Essa pergunta para a gente fechar aqui, né? Ela fala dessa influência, dessa troca. Quem é que veio primeiro? Como é que a gente pode conversar essa ideia toda dentro dessa festa já numa lógica mais aberta, do global, né? Como é que a gente pode ver isso? O festival, né, chama de Festival de Parintins, né, ele ocorre ali por volta na última semana de junho, mais ou menos, né, o boi garantido, o boi caprichoso, né, isso vem lá da lenda do boi bombado, do Nordeste, tá? É uma grande festa regional, uma das maiores aí do Brasil, né, expoente e tal. Uma lenda amazônica. Exatamente, e hoje, né, eu não sei precisar, mas 2005, por aí, um pouco mais para cá, começa a ser transmitido pela televisão também, né? Eu acho que a Rede Bandeirantes faz a transmissão desse carnaval. Então perceba como ganhou corpo esse Festival de Parintins, né? O Carnaval do Rio, o primeiro desfile, ele data mais ou menos de 1932, né? É o primeiro desfile das escolas, como escolas de samba e tal. Parintins, né? Ele vai começar em 1965, né? No Parintins a gente vai ter o chamado bumbódromo, né? Aqui a gente tem o sambódromo. Só para comparar, o Festival de Parintins, ao meu ver, posso estar errado, me corrijam, ele parece ser um festival muito mais popular, muito mais para a população do que o sambódromo. Por quê? Explico. O bumbódromo, ele cabe mais ou menos, comporta acho que 40 mil, mais ou menos. 95% dos ingressos são grátis. Apenas 5% são pagos. Quem dera se o sambódromo fosse assim, né? Então é uma festa realmente voltada para os populares, né? Existe uma grande rivalidade, né, entre o caprichoso, o garantido. E recebeu influência? Claro que sim, né? Existem muitos profissionais que trabalham em Parintins que vêm, né, para o Rio de Janeiro para trabalhar, para fazer essa grande festa que é o Carnaval Carioca. Na verdade, a gente percebe que esse negócio de barreira, não existe barreira, né? O Carnaval engloba, né, Rio, São Paulo, Bahia, é uma grande festa popular. Perfeito. Pessoal, queria muito agradecer aqui a presença do Paulo e do Biel. Gente, o Elemento X hoje foi o Carnaval. Fique com a gente e aguarde os próximos elementos. Um abraço!